Hoje eu quero falar com você. Trouxe uma pessoa que mora no meu coração e cheia de flores. Rosana Soto é uma terapeuta fantástica floral e está num caminho lindo, 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 lindo em relação ao autismo. Então, isso vai ajudar muito você. Venha comigo. Rosana, obrigada, querida, por ter vindo e aceitado, né? Porque, afinal de contas, você veio de São Paulo para poder estar aqui. É uma gratidão. Prazer, Márcia, estar aqui e poder difundir mais o meu trabalho com autismo. E eu digo assim, os benefícios das essências florais para esse público autista, para mim, é uma bênção, tá certo? Então, eu que agradeço a oportunidade. Tá bem. Bom, nós temos começando o programa sempre escolhendo uma sinergia quântica. Aqui nós temos 7 vidrinhos e você deve intuir no seu coração um número. Ok, eu vou no 7. Vai no 7? Bom, então, o 7 é aqui, ó. É que nem tá dentro da caixa. Essa é a nova, é a clitória, pétalas de clitória. Nada melhor porque uma terapeuta floral, né? Possa ter os benefícios, nós todos, dessa terapia maravilhosa. Rosana, todo mundo quer saber uma coisa quando a gente começa aqui, porque você sabe que você vai estar aqui de carteirinha. Nós vamos dar uma carteirinha para você, VIP, porque não vai caber num podcast mesmo. Mas todo mundo quer saber sempre assim, como que você veio para esse mundo terapêutico, né? Como foi a sua carreira, né? De uma forma que te trouxe até aqui ser a profissional maravilhosa que você é. Bem, Márcia, eu tenho 35 anos de terapia floral, né? Então, é uma carreira longa, tá certo? Mas, para quem não sabe, eu sou engenheira química, né? Graduada pela UERJ do Rio de Janeiro, com especialização em propriedade industrial, ou seja, eu fui examinadora de patentes de invenção na área química, petroquímica, farmacêutica. E trabalhei na Petrobras, né? Fui concursada da Petrobras, na área de invenções também. Então, o meu chamado para ser uma terapeuta floral e seguidora do Dr. Edward Bach, ele veio quando eu ainda estava na Petrobras, tá certo? E foi uma coisa assim tão forte mesmo, né? Que eu terminei pedindo demissão. Né? Em 1990, né, eu terminei pedindo demissão da Petrobras para me dedicar só aos florais, tá certo? Na verdade, eu descobri os florais em 89, quando estava morando no exterior. E estava em licença, fui em licença da Petrobras, o pai dos meus filhos estava com uma bolsa no Canadá, e foi lá que eu digo assim, foi no Canadá que eu tive a gestação de mim mesma e a gestação da terapia floral, tá certo? Porque lá eu pude acompanhar a vinda das estações, né? Olha, foram que lindo. muitos meses com neve e aí todo o rebrotar da natureza, toda essa coisa, né, assim, das árvores, da primavera. E foi lá que uma amiga também da faculdade me escreveu, porque, gente, na década de 1980... Era tá carta, era né? Era carta, correio. Eu tenho carta até hoje dela, né? Rô, e naquela época nós já estudávamos um pouco astrologia, né? Porque o químico tem isso, né, gente? Sim. Tem o químico, tem algo da alquimia, não né? É? E a alquimia sem astrologia. A transformação, né? Quer dizer, a química, a gente vê a transformação ali, naquele Becker, no laboratório. Eu sempre amei muito a química, né? E então essa amiga, vamos dizer assim, era a minha amiga da química paralela, tá certo? Então nós estudávamos I Ching, nós estudávamos astrologia, e ela me escreveu uma carta, ela dizendo assim, Rô, aqui no Brasil estou começando a falar de uns tais de florais de Bach. Eu acho que você vai gostar. Tá? E aí, em 1989, gente, eu, né, já falava inglês e tudo quando mudei para lá. E eu revezava com o meu marido, né, na época, quem é que ficava com as crianças de noite. Então, eu entrei no curso de astrologia, perguntei para a minha professora se ela conhecia, né, uns tais de florais de Bach. E aí ela falou, eu já ouvi falar, mas talvez
você nessa livraria você encontre. Uhum. E aí lá fui eu para o centro de Toronto, né, na livraria, e encontrei um único livrinho minúsculo com o resumo da filosofia do Dr. Bach. Aquele verdinho? Não, aquele verdinho ainda não existia, Márcia. Eu tenho o verdinho. Mas era um livro em inglês, né? Escrito pelo Julian Barnett, que é um produtor dos florais de Bach, Healing Herbs, que eu nunca imaginei que fosse conhecer, mas isso é papo para muitas outras histórias, tá certo? E ali ele tinha um resumo, era um guia para os remédios florais de Bach, A Guide to the Bach Flower Remedies. E da minha casa, da livraria até a minha casa, eu levava mais ou menos uns 40 minutos de metrô e tudo. Eu tive uma catarse. Sabe o que é uma catarse existencial dentro de um trem? Eu chorava, que eu dizia assim, como que esse homem sabe? Eu nunca falei isso para ninguém. Como que ele sabe o que eu passava, né? A minha vida inteira, né? E porque assim, você aprende, né? Que vida, principalmente naquela época, eu sou de 1955, gente. E você nasce, cresce, reproduz e morre, né? Sim. E propósito? Ninguém falava nisso na época, né? O que você veio para fazer aqui? Foi só para nascer, crescer, reproduzir e morrer? Eu já tinha feito isso tudo, então estava esperando a morte. E aí foi meu pai do céu, foi uma descoberta ao mesmo tempo. Eu já estudava astrologia. Eu digo assim, a astrologia foi a minha preparação para entender não só a alma humana, mas a alma da natureza também, né? Porque para os antigos, né, e para os médicos herboristas, né, do passado, tipo Paracelso, você não separava o indivíduo do todo. Sim, existia até na Suméria, se não me engano, uma medicina de melotesia, né? Isso, eu não conheço. Sim, que era toda baseada nos astros. Essa medicina veio ainda para a Europa, ficou um tempo ali na Itália e depois ela se esvai meio que pelas questões aí religiosas, né, da Santa Inquisição. Mas era uma medicina toda baseada nos planetas. E planetas está ligado a às plantas, né, plantas e planetas, isso mesmo. Essa melotesia é maravilhosa. E está totalmente esquecida. Esquecida, não, porque a gente teve, né, Hermes Trismegisto no Egito. Então, assim em cima como embaixo. E esse era o princípio, né, que regia toda a medicina daquela época, medicina baseada, como que a gente descobria o gestual de uma planta, né, e tudo mais. Então, você no metrô leu o livro inteiro? O metrô, eu cheguei em casa já transformada, né? E estava começando a atender, na época, fazer um pouco de mapa, mas eu fazia o mapa e eu dizia assim, meu Deus do céu, eu vejo as coisas aqui no mapa, digo, você precisa trabalhar sua autoestima, você precisa trabalhar sua relação com a figura paterna, mas aí fazia o que com a pessoa, né? E então eu vi que podia juntar a astrologia com os florais, né? Então, quando nós voltamos para o Brasil, que eu entrava no centro de pesquisas, né? Então eu trabalhava na parte de comercialização de tecnologia, eu tinha que instruir os técnicos da Petrobras com relação às invenções. Então eu sempre estive, vamos dizer assim, um pouco mais à frente, né? Em termos de produtos, invenções, né? Inovação, né? E aí eu falei, não, eu não quero mais isso. Né? E também vem aquela questão da consciência, né? Do meu salário ser, né? Por meio de um trabalho que a gente sabe que é necessário, mas quando você desenvolve uma consciência sobre a terra, a mãe Gaia, você não consegue mais. Né? Então eu terminei pedindo demissão, né? Demissão e aí parti para consultório, começando a atender, inicialmente com astrologia e terapia floral. Então, aqui no Brasil, eu fui uma das pioneiras, primeiras terapeutas a unir esses dois saberes, né?
Astrologia, eu digo assim, corre no meu sangue, assim como as essências florais. E, e logo em seguida eu atendi uma psicopedagoga, Uhum. né, que se encantou com o meu trabalho e passou a me indicar os clientinhos dela, Que legal. mais críticos, né? Aham. Então, assim, em 1997, 96, a minha clínica já era uma clínica floral especializada em problemas, distúrbios de aprendizagem, Olha que né? lindo. O nosso trabalho, ele rendeu muitos frutos e eu sempre tive essa mentalidade de pesquisadora, né? Da engenharia e pesquisadora. Então, eu queria um universo maior de crianças para experimentar, para comprovar, né? Porque tudo bem você usar o floral, a criança faz a psicopedagogia, Uhum. né? E as pessoas podem pagar. Mas eu queria um universo maior. Então, consegui uma instituição que me aceitou para atuar no reforço escolar junto a uma comunidade carente, Uhum. né? Então, eu passei a atuar a partir de 1998 numa instituição atendendo as crianças que frequentavam o reforço escolar nesta instituição. Nossa, porque que lindo, porque a questão do reforço escolar, né? A criança também já está com a sua autoestima muito fragilizada, porque se assim, os outros coleguinhas não estão aqui, quer dizer que eu sou menos, né? Uhum. É uma fragilidade muito grande, né? Esse ambiente. Sim, não. E na comunidade onde essa instituição era localizada, era uma comunidade muito violenta, né, em Campinas, Uhum. uma comunidade que frequentemente nós tínhamos conflitos, né, de traficantes com policiais. Então, muitas vezes eu chegava para atender e Uhum. não podia descer para a comunidade, né? Aham. Então, ali eu consolidei, vamos dizer assim, consolidei o uso dos florais na educação, né? Sim. Quando eu passei a divulgar os meus casos com pesquisadores no exterior, né? Foi diga assim, uma surpresa e tão grande por parte deles que hoje, esses casos, e naquela época, foram publicados no primeiro journal de essências florais, né, da terapia florais no mundo. Primeiro journal internacional da Flower Essence Society, que a Associação Americana de Essências Florais, Sim. né, Sim. tem o trabalho dessa Olha comunidade. que Tá lindo, nossa, certo? que maravilha. Então, eu comecei já com o uso dos florais na educação, né? Uhum. E hoje eu tenho livros do uso dos florais na educação já, sistemas, Saint-Germain. Aqui em Curitiba nós temos experiência com o uso dos florais em sala de aula, em Olha. spray, né? Uma Aham, escola aqui aham. de Curitiba, que precipitou esse livro, né? Sim. Então, a minha clínica ficou, de início, sempre muito voltada para as crianças e educação, etc. e tal. E essa paixão agora de olhar para esse mundo autista, né? Então, Porque, queira ou não, a gente está aí com uma quantidade de crianças autistas, né? Cada vez maior, cada vez mais tem tido esse diagnóstico, seja no grau que for, né? Então nós temos um mundo se transformando, né? Um mundo aí dizendo assim, o que a gente faz com isso? Como que veio esse caminho para olhar as crianças autistas? Vou dizer crianças porque o caminho hoje mais é esse, né? Imagino que tem adultos também, mas muitos adultos, né? Muitos adultos. Bom, Márcia, então, assim, como eu já tinha essa atuação na área da educação, né? Então era muito procurada, né, pelas mães e tudo, o trabalho social também sendo divulgado. Um dia,
quando eu estava no meu consultório físico ainda, que eu abro a porta do meu consultório para falar com a minha secretária, tinha uma senhora, e ela virou para mim assim, você é a Rosana? Eu falei, sim, eu levei um susto, porque eu não esperava. Eu fui falar com a minha secretária, passar alguma coisa e você é a Rosana? Eu falei, sim, sou. Você atende meu filho? Isso foi em 2005, tá certo? No início de 2005. Eu já tinha praticamente 15 anos de experiência em terapia floral e uso dos florais na educação, tá? Mas eu vi o desespero na voz dela, né? E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, o que será que o filho dela tem, né? Porque até então, eu nunca tinha atendido um autista. Já tinha atendido pessoas com outras síndromes, tá certo? Crianças com outras síndromes, mas o autismo sempre envolveu um certo tabu ou um certo preconceito. Então, naquela época, início de século XXI, né, muitas pessoas guardavam seus autistas em casa. Sim, era né? o termo usado era os esquisitos, né? Aquele esquisito, né? Era extremamente pejorativo, né? Muito, muito. Eu disse que esquisito é até bom, viu? Tem pior, esquisito então? é até bom, tá? Bem, então eu levei um susto, eu achei que fosse um caso de drogas, né? Eu já estava acostumada, falei, não, drogas precisa, drogadição precisa de uma equipe, não sei o quê. Aí, quando ela explicou, eu falei, bem, Rosana, é você e Deus, tá certo? E o desespero na voz dela era tão grande, né, que eu falei, não, vamos embora, vamos experimentar. Só que o autismo naquela época, Márcia, não era agora como a gente vê, apesar da gente saber que nós precisamos informar mais, divulgar mais, né? Mas naquela época quase ninguém falava sobre autismo, tá? Então, eu também não sabia nada. E o meu cliente, ele era um adulto. Uma coisa que eu sempre digo, né, que fui muito abençoada de ter entrado no mundo do autismo por um autista adulto. Por que eu digo isso? Porque os resultados nele foram tão maravilhosos. E ele não fazia mais intervenção nenhuma. A família tinha desistido de fazer intervenções nele, tá certo? A única coisa que ele tomava era um xaropinho de maracujá, né? Desses assim, para ajudar, para dormir, mas foi a única coisa. E ele não tinha condições de ir às consultas, né? Então, ou vinha a mãe ou um outro familiar para me contar, né, como ele estava. E as nossas visitas, né, as nossas sessões eram quinzenais, tá? E como eu não sabia nada, e ele não tinha condições, porque muitas vezes, né, na terapia floral tem isso, né? Você trabalha a pessoa. E aquela pessoa, naquela época, não tinha condições de fazer uma anamnese tradicional, né? Bater dizer um papo, o que sentia. Entrar na minha sala, né? Entrar na sala de uma pessoa totalmente estranha, né? Sentar numa poltrona e bater um papo assim com você, o que você está sentindo quando a pessoa não falava, né? E cheia de estereotipias. Então, assim, eu tinha que ter um jeito, tá certo? Para conseguir tentar trazê-lo um pouco, conhecê-lo, né? Então, o meu jeito foi tirar o mapa dele, o mapa astrológico dele, e usar um pêndulo, né? Então, e isso eu não sabia nada de radiestesia, mas eu falei, vamos ver, né? Estamos aqui em primeiríssima mão, né? Aquela coisa. E aí a mãe ia me falando e eu ia pensando nos florais e ia testando os florais em cima do mapa dele com o pêndulo. E aí vinham fórmulas muitas vezes longas, tá certo? A mãe assustada, eu mais assustada ainda, tá certo? Porque eu falei, meu Deus do céu, Rosana do céu, o que vai ser? Márcia, foram 4 anos, tá certo?
que a gente teve altos e baixos, sim, tá Aham. certo? Porque quanto mais... Isso é a terapia, Isso né? é terapia, Não é um né? botãozinho que se aperta. Tem Não, altos e baixos, né? altos e baixos, né? Mas assim, essa mãe foi extremamente corajosa, corajosa e pioneiríssima, porque ela não desistiu. Tá certo? Então, assim, Rosana, deu chabu, deu chabu. Eu falei, o que que está acontecendo? Vem, então a gente fazia a seleção. E assim, foi muito interessante. Eu aprendi. Ele foi minha graduação, pós-graduação em autismo, porque eu hoje, né, já antecipando, hoje eu estou na Ampara, né? E a presidente da Ampara que me colocou lá com uma filha, quando eu comecei a atender a Beatriz, ela já tinha 17 anos, hoje ela tem 24 anos, mas assim, eu tive resultados com adultos, tá certo? Sim. Então, você ter resultados com adultos, né, que teoricamente, pelas abordagens tradicionais, né, seria menos esperado, tá? Você ter resultados, então, com uma população mais jovem, é esplêndido, é fantástico, sim, tá sim. certo? Então, aprendi muito com ele, né? De estereotipias, estereotipias autolesivas, tá certo? Muita coisa, gente. Meu cliente não tinha condições de sair de casa, de ter uma vida social, muitos comportamentos inapropriados, tá certo? Sim. Então, isso tudo, né? Esse rapaz, na verdade, ele teve uma regressão autística, né? Isso eu nunca tinha ouvido falar. Márcia, nós O temos que alguns... ele muda de grau? É isso? Ele tanto muda de grau quanto, assim, muitas vezes a criança nasce, ela tem um desenvolvimento dentro de um padrão de normalidade, aí, de repente, acontece uma coisa que a criança começa a introverter, tá certo? Então, tanto é que o meu cliente, ele falava, ele começou, ele teve a regressão autística por volta dos 3 anos e meio, com o nascimento do irmão, tá certo? E aí ele introverteu e não voltou mais. Então, um fato muito marcante na terapia dele, que eu lembro até hoje, foi que ele não adoecia. Olha, que coisa fantástica Tá isso. certo? Desde que ele tinha introvertido, ele nunca tinha tido uma gripe sequer. E aí eu digo isso quando eu falo para os meus alunos, né? Sim. Gente, por que ele não adoecia? Né? Ele não interagia com o mundo. Sim. A gente que está aqui interagindo com o mundo, virou o tempo, você corre o risco de gripar, de ficar rouca, etc. e tal. Mas ele não interagia com o mundo. A negação é tão grande que nem as doenças afetam, né? Tá certo? Então, isso para mim, eu nunca tinha visto, Márcia, tá certo? Eu sou engenheira, eu sou uma engenheira química, Sim. Tá certo? Com fórmulas precisas, sou né? mãe, né? Hoje eu sou avó também, né? Mas assim, nunca tinha visto. Então, ele adoeceu e ninguém sabia o que ele tinha, porque ele batia na cabeça e batia nos ouvidos né? Mexia. E aí, quando foram ver, ele estava com febre, né? Tiveram que levar para um hospital, porque todo o procedimento nele era por meio de anestesia, muitas vezes anestesia geral, né? Para contê-lo. E então, aí descobriram que ele estava com otite gigantesca. Olha. Tá certo? E aí, gente, pela primeira vez na vida, nós ficamos felizes que ele tinha uma doença. Que ele tinha adoecido. Isso foi uma grande vitória, né? Sim, então, assim, sim. foi. E a partir disso, não. Nós tivemos não só isso, nós tivemos, né, uma evolução constante. Então, para você ter ideia, ele não sentava, ele não assistia televisão, ele não devolvia a bola, né? Ele não parava quieto, com todas as estereotipias, era um casal de cuidadores sempre, né? Não tinha condição, totalmente dependente, né? E hoje,
esse rapaz senta, assiste televisão, fala às vezes quando quer, Aham. vai na geladeira, pega água, quer comer hoje? Pizza, tá certo? E muitas das conquistas dele, Márcia, permanecem até hoje, tá? Sim. Até recentemente, uma parente entrou em contato comigo e eu perguntei, porque aí nesse período que nós passamos juntas, ou vinha ela ou vinha a mãe, ela terminou se capacitando também. Oh, a mãe? Não, a tia. A tia? Com as Aham. essências florais, tá Aham. certo? Então, quando eu fechei meu consultório em Campinas, eles já tinham parado, porque ela já estava mais segura, a tia também já estava mais segura, e a família estava passando por muitas mudanças, Sim. né? Que eu falei, bom, então vamos fazer uma fórmula de manutenção, né? Uhum. Esse floral é importante ele tomar sempre, a instruir, Sim. e ele manteve, tá certo? E outro fato muito interessante do trabalho dele, do trabalho terapêutico, foi a primeira vez que ele falou com voz de homem. Sério? Uau! É, porque quando ele introverteu, ele tinha a fala de criança, né? Sim. Quando a mãe escutou ele falar alguma coisa com a voz de adulto, né? Era um rapaz bonito, né? Sim. Ela achou que tinha um homem diferente em casa, um homem em casa, que é isso? Tem ladrão? Aí ele, Olha só. tá certo? Que conquistas, né? Que pra gente são coisas que parecem tão banais, né? Mas dentro de uma família, você poder ouvir a voz do seu filho com uma voz adulta, né? Olha como isso deve ser transformador, né? Dentro dessa pessoa, né? Isso não tem preço, Márcia. E, Rosana, me diz uma coisa. Quando há uma pessoa com algum adoecimento em casa, eu não sei se a gente chama autista de doente. Qual seria o nome correto, né? Porque tem tantas vertentes hoje falando o que é um autista, né? Não, então, hoje é fato comum que o autista, que o autismo não é uma doença, tá certo? É uma condição, tá certo? Então, uma condição que tem acometido cada vez mais crianças, cada vez mais jovens, e infelizmente nem todos têm condições financeiras de receber as intervenções tradicionais do autismo, né? Então os estímulos em casa também, tá certo? Mas eu digo assim, na minha visão de engenharia, de engenheira, tá certo? E também como terapeuta floral, a filosofia que rege a prática da terapia floral é uma filosofia muito ancorada na física a partir de Einstein, tá certo? Sim. Por quê? Porque nós não separamos o indivíduo do todo, tá certo? Então, para nós, terapeutas florais, o autismo, ele pode ser classificado de qualquer jeito, tá certo? Ou doença ou condição, mas não é só isso, tá certo? Porque a gente pergunta sempre, e o todo? O que o autista de agora está trazendo como ensinamento para o todo, né? Então, física e a filosofia da terapia floral, que não separam o indivíduo do todo. Nós somos um com o todo, tá certo? Sim. Então, eu vejo muito a comunidade do autismo e sigo muitas autoridades e agradeço os ensinamentos que esses profissionais nos disponibilizam em termos de neurociência, etc. e tal, mas dentro da visão do todo, nós precisamos ir atrás das causas, né? Sim. Detalhar mais essas causas do autismo, Márcia, porque se nós vivemos, né? Hoje nós vivemos uma condição climática extrema, né? Que foi por esgotar a natureza, por poluir, por esgotar a terra, né? E nós estamos vivendo as consequências de uma visão separatista do homem do universo, né? Nós vivemos, quando a gente pensa no conceito de doença tradicional da medicina, né, alopática, nós
nós tratamos o órgão, né? Nós tratamos, vamos pensar no cérebro do autista, né? Sim. Ou o coração, o estômago e tal. Não, para terapia floral, não. É o todo e são as emoções, né? Sim. Então, em 2021, eu fiquei muito preocupada com uma série de coisas e eu resolvi fazer uma busca, né? Para ver a prevalência do autismo no mundo, né? Porque o Brasil, ele carece de políticas públicas que possam assegurar essas famílias, né? As famílias que têm filhos atípicos, né? A gente chama de famílias atípicas, Sim. né? Eu digo assim, um envelhecer tranquilo, né? Porque sabendo que muitas vezes um autista de nível 3, né, Sim. após a passagem desses pais, ele Quem terá cuida dele, condições. né? Esse é um grande fantasma da comunidade do autismo, né? Então, eu fui fazer uma busca, porque a gente teve um problema de, quer dizer, não um problema, estatísticas diferentes, né? Assim, um é 1 para 30, o outro é 1 para 36. Vamos ver como é que está o autismo no mundo? E aí eu descobri um site de uma empresa alemã que apontava a prevalência de autismo no mundo. E pasme, Márcia, pasme, porque nos países asiáticos o autismo bomba, mas sério? bomba. Nossa, eu totalmente desconhecia isso. Pois é. Muito alto mesmo? Gente, né, nesse site, statista.com, tá? Hong Kong, em 2021, a estatística que eles colocavam para Hong Kong era uma criança a cada 27 nascimentos. Tá? A Coreia do Sul, 1 para 38 nascimentos. Isso, um dado lançado em 2020. Só que aí, pesquisando mais, eu descobri que 1 para 38 na Coreia do Sul vem de um artigo de pesquisadores canadenses e coreanos da Universidade de Yale, tá certo? De Yale, que de 2011. Então, 1 para 38 era um dado... Era dado em 2011. De 2011, tá? E aí sim vinha os Estados Unidos, seguido de Japão, tá certo? Então, a gente tem que parar para olhar o autismo por uma esfera maior, por um ângulo maior, tá certo? Porque não é só nos Estados Unidos ou no Brasil, é no mundo inteiro, no mundo inteiro. E aí eu digo assim, o que nós fazemos semelhantes com Hong Kong, com Coreia do Sul? Sim. Qual é o elo que liga os Estados Unidos, né, Sim. ao Brasil, a Hong Kong, a Coreia do Sul, ao Japão? O que de igual nós fazemos? Porque nós temos que pensar que os avanços da física, eles servem para o ser humano, né? Sim. A física não só estuda o universo, o homem faz parte do universo. Então, as leis modernas da física e da física quântica precisam trazer o entendimento do ser humano, tá certo? Sim, então, claro. Nós não somos separados do todo e assim a gente está vendo isso com todas essas catástrofes ambientais. Então, Márcia, eu vejo o autismo como um fenômeno, tá certo? Sim. Como um fenômeno coletivo. Nós sabemos, né, que o autismo hoje em dia ele é 95% genético, mas nem tudo, 97% mais ou menos, né? Os pesquisadores falam entre 97% pouquinho e 3% de fatores externos, mas a gente sabe que nem tudo que é genético é hereditário. Sim, não é herança, né? Porque quando vai olhar a genética de uma forma, numa ótica muito pequena, né?
Como se aquilo fosse estanque, né? Não, se Sim. meu pai tem isso, eu também tenho. Se a mamãe minha tem isso, eu também tenho. Não é bem assim, né? Não. Genética não é tudo então, herança. existe, eu digo assim, existe uma possibilidade maior se você tem casos de autismo na família, se um dos pais, né, tem autismo também, da criança desenvolver o autismo também, tá certo, TEA? Mas nem tudo que é genético é hereditário, tá certo? Sim. E aí a gente tem que ver o que está mudando a genética, o que está transformando a genética do planeta, tá certo? E, então, pensando nisso, a relação da comida, né? Tenho visto muito isso, eu tenho pacientes também que são autistas, que eu atendo na física quântica, e, né, e um dos relatos que as pessoas dão é a relação com a comida, né? Ou quer comer muito daquilo, ou não quer comer. Né? O autista tem essa... Porque o alimento tá nesse plano, né? Tá na encarnação Sim, dessa, né? sim. Tem qualidades diferentes de alimento. Eu tenho visto muita pesquisa nessa área, muitos dizeres, mas ainda não tem um consenso, né? Bem, nesse sentido, o que a gente encontra muito no público autista é a seletividade alimentar. Né? Tanto as alergias alimentares hoje a população do mundo tem. Sim, não é, né? Não é mais só uma benesse deles, né? Então, tudo isso, né? Todas essas modificações genéticas das plantas, né? Então, é trigo, é isso, é aquilo, né? Então, muita gente virou celíaca, etc. Sim. E tal, né? Então, eu digo assim, alergia não vou nem contar. Tá certo? Tá. Mas seletividade alimentar. Seletividade alimentar é uma questão que aflige muito a comunidade autista, tá certo? Então, muitos autistas, eles têm uma alimentação extremamente limitada, tá certo? Mas nós temos o transtorno do processamento sensorial também, então alguns autistas que têm uma sensibilidade maior, né? Sim, sim. E aí vem toda uma aversão, muitas vezes a cor, a textura, etc. Sons, e tal, né? tá certo? Mas para a terapia floral, a seletividade alimentar, nós temos que buscar sempre as causas que estão por trás das preferências alimentares, tá? Aqui na Ampara, eu sempre, né, eu fui de centro de pesquisas, né, então, assim, eu sempre procurei, desde que eu entrei na Ampara, quando eu, né, decidi realmente fazer a pesquisa do autismo, né, com as essências florais, desde o início eu criei questionários para rastrear, tá? Os resultados. E questionários que fossem fáceis do nosso público entender. Né? Porque a Ampara atende famílias de baixa renda. Né? Então, é difícil, muitas vezes, você fazer pesquisa com termos muito rebuscados. Sim, muita ciência, né? Para pessoas que não têm muita instrução. Então, para vocês terem ideia, né? Pra você ter ideia, às vezes eu coloco assim, nome da criança ou jovem? Criança. Sim. Tá certo? Criança, tá certo. Eu quero o nome da criança ou do jovem. Tá? Mas, enfim, então eu procurei criar questionários extremamente simples, mais fáceis dessas mães entenderem. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem algumas mães também bem instruídas, também, não são todas, mas 60% do nosso público na Ampara, público autista, apresentava seletividade alimentar. Tá certo? É alto, hein? É alto. Né? E ainda você olhar numa comunidade que não tem recurso financeiro para escolher alimento. E nem nutricionista, porque na Ampara nós não temos nutricionistas nem terapeutas alimentares, tá certo? Então, o que a gente vê muito, né? Porque tem crianças que só querem comer pastosos, tem crianças que só querem comer alimentos crocantes, tá certo? Tem crianças que não toleram a textura, tá certo? Isso para um terapeuta floral, ou isso dentro da terapia floral,
nós já temos isso tudo muito repertorizado, né? Porque você veja bem, existe uma questão no autista que é a literalidade e muitas vezes comportamentos infantis, tá certo? Então, alimentos pastosos, por exemplo, né? Alimento pastoso, você tem leite materno, Sim, depois a a criança, papinha. né? A papinha, etc e tal. Sim. Aí você pergunta, que faz essa criança estar no desenvolvimento dele emocional? Um adulto, muitas vezes, ou um adulto, um adolescente, que só quer comer pastoso. Ele avançou em termos de maturidade emocional? Não, Sim. né? Ele continua numa fase mais bebê, de papinha pastosa. Então, nós temos que trabalhar com florais que vão amadurecer essa criança, Sim. tá certo? Sim. E, da mesma forma, uma criança que só quer comer alimentos crocantes, mastigar. O que é o mastigar no ser humano? Né? Sim. A gente fala para os nossos bebês na creche. Eu adoro coisa crocante. Ah, Márcia. Já vai sair um diagnóstico meu aí. Né? Então, assim, a gente, quando é mãe, né, que o filho vai para o berçário, né, que começa a receber mordida, a gente ensina, não pode morder um amiguinho, Sim, né? sim. Mas eu digo assim, isso são forças assertivas de defesa do ser humano. Né? Do mastigar, do morder, são questões mais yang. Então, nós vamos regulando isso com os florais. Então, o resultado das essências florais para seletividade alimentar é, assim, fantástico. Fantástico, tá certo? Sim. Resultados que mudaram a vida doméstica destas mães. Porque você imagina uma criança que só come arroz e nuggets no café da manhã, no almoço e no jantar, a vida toda, tá certo? Sim. 8 anos só comendo arroz e nuggets. Nossa. Você tem que fazer suplemento, né? E uma série de coisas. Então, é por aí. Tem muita coisa, né? Mas eu digo assim, a gente tem que passar para entender o autismo como um fenômeno, tá certo? E tirar o aprendizado deste fenômeno. O que esta grande incidência de autistas no mundo está nos ensinando? Sim. Né? Sim. Nós estávamos conversando antes, né? Sim. Que um autista só na família, ele impacta toda uma família. Essa família e esse autista vão impactar uma escola, a sociedade, né? O bairro. E transformar. Né? A gente está vendo um mundo que carece de fraternidade, que carece de empatia. Né? Então, quando a gente fala de inclusão nas escolas, né? Sim. Então, o que está se passando? Né? Qual é o caminho, eu digo assim, da humanidade, da sociedade, em termos de inclusão, em termos maiores, né? Assim, de refletir quem é o autista, né? Sim, o que está acontecendo no mundo e qual o ensinamento, né, da gente ver toda essa incidência de autismo no mundo em países que, vamos dizer assim, que a genética é muito diferente do outro. É verdade. Tá certo? Nossa, Rosana, você já viu que você não vai caber tudo aqui, né? A gente vai ter que ir para as perguntas. É muita informação, é muita transformação, por isso que, né, eu quero já deixar o convite de você vir mais vezes. E vamos ver lá o que as pessoas colocaram para que a gente possa ajudar também aí. Vamos ver quantas perguntas tem. Vamos lá, ok. A Vanessa Andrade. Tem floral para autismo? Bem, essa é uma pergunta até muito comum, né? Porque o povo você pode me dar um floral aí para autismo? Para o meu filho. Gente, não existe floral para autismo, tá certo? Hoje em dia, o povo está até fazendo algumas fórmulas já, tá? Mas não existe floral para dor de dente, não existe floral para autismo, não existe floral para câncer, né? Porque na terapia floral nós trabalhamos sempre a pessoa, tá certo? É o indivíduo.
é como ele reage àquilo que tem, são as emoções que estão por trás, tá Sim. certo? Então, para a gente, não importa, né, o que a pessoa tenha. Então, o Dr. Bach, né, que foi o criador da terapia floral, Sim. sempre dizia, não é o que a pessoa tem, é como ela reage àquilo que tem. Então, o ideal, né, é sempre nós trabalharmos com fórmulas individualizadas. Sim, que um profissional acompanhe, com um profissional, né, com um terapeuta faça parte, floral, né? né, com um terapeuta floral capacitado, que entenda, né, Sim. um pouco do que é esse universo, né? Claro. Eu agora já estou aqui, já estou gerando alunos, terapeutas, Sim, eu sei que você tem um turmas, curso né? maravilhoso também. E assim, então já tem uma outra geração vindo a partir do meu primeiro cliente, né, do meu grande aprendizado. Mas a resposta é não, gente. Não tem floral para autismo, não tem floral para dor de dente, não tem floral para câncer. Tem floral para a pessoa que tem autismo, dor de dente ou câncer. Sim. Mas é a pessoa. Maravilhoso, tá maravilhoso. Vamos ver a outra aqui. Vamos lá. O Alceu Mariano. Qual a idade para tomar floral? Bem, esta é a grande vantagem das essências florais, né? Porque as essências florais são um produto com um conceito totalmente inovador, que não tem princípio químico ativo. O Dr. Bach foi um ser muito visionário que desenvolveu um produto que ele nos dá assim a possibilidade de trabalhar de muitas formas e de forma atemporal. Então, por exemplo, Márcia, as minhas gestantes tomam florais, tá certo? Né? Os bebês, quando nascem, tomam, recebem os florais. Sim, tá e o floral hoje está incluso no SUS, né? Está incluso no SUS como também. uma terapia aplicável e aceita e regulamentada. Eu acho isso fantástico, né? Sim. Até porque para poder dar acesso para as pessoas que não podem pagar um atendimento particular, né? Então, essa é a grande vantagem dos florais. Eu, como comecei com um autista adulto, eu sei que os florais, eles atuam também muito bem em termos de qualidade de vida e bem-estar para o autista adulto também. Então, assim, floral não tem idade. Qualquer idade é idade para começar a tomar os florais. Que ótimo. Tá certo? Beleza, vamos ver, acho que tem mais uma ali. Liz Brandão. As essências florais têm evidência científica? Bem, esta é uma questão, né, que as pessoas perguntam, né, assim, muito. E sim, tá certo? O Brasil hoje vem se tornando um celeiro da produção de evidências científicas das essências florais, tá certo? Tá. Nós ainda não temos uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa específica para o público autista, mas, como eu acabei de falar, tá certo? Sim. Não é o que a pessoa tem, tá certo? É a pessoa. Então, nós temos evidências científicas para humanos, para animais, né? Então, é só ver no site da PubMed, nós temos artigos recentes de enfermeiras de universidades brasileiras como a USP, a Unifesp, tá certo? De 2021, 2022. Então, nós estamos começando que lindo, a né? Que essa geração está trazendo. Né? E artigos com estudos randomizados, né? Duplo cego, placebo. Então, as essências florais têm evidências científicas, sim, em humanos, animais, todos os seres vivos. E, por conseguinte, também para os autistas, tá certo? Porque a gente sabe que é para a pessoa. E eu, recentemente, participei de um artigo, né, de uma ex-aluna já, então, uma primeira inserção num livro no mundo acadêmico, né, um relato de caso, um relato de experiência com o uso das essências florais e os resultados, para que venham mais pesquisas para o público autista também. Tá certo? Então, eu quero te aproveitar que a gente vai terminar para contar para você como que eu fiz a minha formação do Floral de Bach também, na Healing. Na época era pandemia, então a gente não podia viajar.
E sabe que foi lindo da minha formação nos florais? Que eu desenhava as aulas, as flores, cada floral eu desenhava com crayon. E eu tenho até hoje esses crayons guardados, esses desenhos, né? E como aquilo é realmente transformador, né? Como aquilo... E você que me inspirou a fazer esse caminho e é maravilhoso. Então, quero te agradecer 2 vezes, né? Uma por você ter aberto essa porta no meu aprendizado e por você ter aceito e que você vai aceitar muitas outras também. Tá bom? Minha gratidão mesmo profunda. Eu que agradeço. Por você estar fazendo esse trabalho tão lindo e trazendo essa cura, né, para esse todo, para esse mundo autista que a gente vai ter que lidar. Eu agradeço pela parceria para a gente difundir isso, Márcia. Muito obrigada. Então, como eu sempre digo, vamos despertar.